Eu quero ler para nós um texto aqui em Zacarias, no capítulo 3, que diz: Deus me mostrou, Zacarias falando, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que era a figura sacerdotal, o sumo sacerdote mor, desse momento no qual Zacarias profetizava. E eu vi que o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor que aqui aparece é uma epifania, é uma cristofania, é uma manifestação do Cristo eterno antes da encarnação do Jesus histórico. O Velho Testamento está cheio dessas manifestações do anjo do Senhor, desse que recebe adoração, desse que é Deus de Deus. O sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele, do sumo sacerdote, para se lhe opor. A palavra, o termo, o nome Satanás designa aquele que faz oposição, é o adversário, de modo que Satanás se lhe opor é uma redundância. Satanás sempre se nos opõe. Ele é o opositor de todo perdão, o opositor de toda graça, o opositor de todo amor, o opositor de toda misericórdia, o opositor de toda justiça, o opositor de toda verdade que liberta. Ele é o opositor. Ele é o mantenedor da culpa. Ele é o grande sequestrador. Ele é o grande rememorador de culpas. Ele é o grande passador de imagens na mente da gente que nos destrói. Ele é o grande alimentador daquilo que de nós tentaram fazer, foram fazendo, e ele ajuda a implantar de modo que a gente não saiba mais nem quem a gente é depois de um tempo. Mas o Senhor, que olha, o anjo do Senhor é quem está aqui, mas o verso 2 agora chama o anjo do Senhor de o Senhor, mostrando que esse é o Cristo eterno, manifestando-se aos homens antes do Jesus histórico, do Cristo encarnado. Mas o Senhor, diante de quem Josué estava também, Satanás se lhe opondo, e ele diante do Senhor. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu este servo e o que ele representa te repreende. Esse aqui é um tição que foi tirado do fogo pela minha graça. Tu não enxergas que eu tirei esse tição do fogo, Satanás? O lindo é que o Cristo eterno, manifestando-se aos homens antes do Jesus histórico, repreende a Satanás em nome do Senhor. Assim como o arcanjo Miguel, lá na Epístola de Judas, capítulo único, no verso 9, diz que ele repreendeu a Satanás, dizendo: que o Senhor te repreenda, ó Satanás, que o Senhor te repreenda. Mas não julgou ser apropriado dizer nenhum tipo de blasfêmia, de palavrão, de juízo infamatório contra o diabo. O diabo é quem ele é, eu não preciso infamá-lo mais do que ele é. Satanás diz tudo sobre si mesmo. Aqui se diz que o Cristo eterno, manifesto antes do Jesus histórico, esse mesmo que é o Cordeiro
imolado desde antes da fundação do mundo, disse: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu o Caio te repreende. O Senhor que escolheu o Braulio te repreende. Não são estes tições tirados do fogo pela minha mão? Estavam queimando e eu peguei. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, imundas, estava diante do anjo do Senhor, diante de Jesus, do Cristo eterno. Tomou este a palavra, tomou o Cristo eterno a palavra, o anjo do Senhor, e disse aos que estavam diante dele, seres celestiais, nessa corte celestial, de principados e de potestades. Ele disse, Jesus, tirai-lhe as vestes sujas. Tirai-lhe as vestes sujas. É uma ordem. E você é vestido de vestes limpas pela fé, vestidos com as vestes do sangue. Vestidos com as vestes do sangue de Jesus. Tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué, Jesus disse diretamente, eis que tenho feito, Josué, assim como ele fala com você, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, passe de ti a tua iniquidade. Passe, e te vestirei de finos trajes da minha justiça, da minha graça, da minha glória, do meu perdão, da minha couraça de impenetrabilidade, da minha proteção. E aqui o verso 5 diz, e eu disse, dando a impressão que foi uma intervenção de Zacarias falando no meio de tudo aquilo. Alguns comentaristas estão bem convictos de que foi uma intervenção de Zacarias. Eu tenho as minhas dúvidas sobre esse então eu disse, porque eu acho difícil Zacarias completar alguma coisa ao que Jesus está fazendo para cobrir um homem por inteiro. Quem é o humano que tem alguma sugestão a fazer sobre a completação da obra da graça na vida de alguém? E disse eu, para mim aqui, parece muito mais essas intervenções de quando a fala de Deus e a fala do profeta se tornam uma só. Portanto, seria ainda o anjo do Senhor falando, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Vistam-lhe com o capacete da minha salvação. Protejam-lhe os pensamentos agora. O pecado foi tirado, a culpa foi removida. Agora é a hora da mente ser lavada, da mente ser purificada, dos traumas e memórias serem removidos. Agora é a hora da desemocionalização das lembranças. Agora é a hora de toda a memória ficar apenas grata, porque todo o pecado foi coberto, todo o delito foi perdoado, de modo que toda a memória que antes me esmagava, agora, o que antes me era vergonha, me é graça. Eu me lembro de como ele me vestiu na minha vergonha, de modo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aonde foi profunda a minha vergonha, agora é imensa a minha segurança. Ele colocou um turbante limpo na minha cabeça, me devolveu a mitra sacerdotal, me devolveu a segurança para orar, para adorar, para louvar, para crer, para pedir. Os meus pecados estão perdoados, a minha mente está pacificada. Tudo foi limpo no meu processo mental,
tudo foi lavado pelo sangue que garante o perdão. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios da justiça de Cristo, da fé. E Jesus estava ali. Prostrou-se a Josué, e o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse, Jesus falando com ele, dizendo, assim diz Deus a ti, olha Josué, se andares nos meus caminhos, se observares o meu mandamento de vida, tu julgarás na minha casa, tu serás luz na minha casa, discernimento na minha casa, sabedoria na minha casa. E guardarás e protegerás a ambiência dos meus átrios, a ambiência onde esses se reúnem, dizendo que é em meu nome que se reúnem, eu farei de ti um guardião da graça, no espírito desse perdão que tu recebeste. Se tu andares nos meus caminhos, e se tu guardares o meu mandamento de verdade, de amor e de luz na verdade, eu te colocarei como um candeeiro de juízo, de verdade, de luz, para que todos vejam. E eu te darei acesso entre estes que aqui se encontram. Ele está falando agora desses aos quais ele fez referência antes, aos quais ele dá as ordens, ponham roupa nova nele, a seres celestiais. Eu te darei acesso a dimensões superiores, com uma consciência pacificada, andando nos meus caminhos, justificado pela fé, com o coração em harmonia. Eu te farei luz entre aqueles no meio dos quais tu estás e te darei acesso a toda a riqueza de glória, de graça e de discernimento nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ouve, pois, Josué, sacerdote, todos nós em Cristo somos sacerdotes, porque quem está em Cristo, por mais que esteja com a roupa suja, com a mitra imunda, todo depauperado, mas se você está em Cristo, você é sacerdote de si mesmo. Nenhum homem tem que advogar a sua causa. Jesus é o seu advogado. Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai. Está aqui, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assistem diante de ti, que andam contigo, porque são homens de visão, são homens que dizem que querem olhar o futuro, são homens que dizem que não estão satisfeitos com o imediato, são homens de presságio, no sentido de que no coração deles eles carregam uma esperança de um mundo melhor. São homens de utopia do amor. Tu e os teus companheiros, prestem atenção, eis que eu farei vir o meu servo, o meu renovo. Jesus é sempre o renovo de Deus, porque todas as vezes que um coração se reencontra com Ele, tudo se renova. Mesmo quando a cepa do ser está aparentemente morta, vem a injeção da graça divina e o renovo Cristo que se manifesta em nós. Porque eis aqui, Josué, olha a pedra que eu pus diante de ti, diante de Josué, diante de mim, diante de você, essa pedra, que é Cristo. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Essa onisciência absoluta que carrega na consistência do que é indestrutível a redenção inabalável, que não é uma desculpa, é porque Ele tem 7 olhos que Ele me perdoa de tudo.